Olá, meus alunos, sou o professor Ariel, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós queremos dar continuidade ao conteúdo que nós já iniciamos na semana passada, falando sobre as propriedades da potenciação. Nós vamos fazer a parte 2, o finalzinho das propriedades. Nós vimos, se não me falha a memória, quatro propriedades e hoje vamos ver mais 3, tá certo? A primeira propriedade que eu quero trabalhar com vocês é a propriedade potência de potência. Então, nós já vimos nas aulas passadas a propriedade do expoente zero. Quando o expoente é zero na potência, o resultado é sempre 1. Nós vimos também expoente unitário. Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. A gente vimos isso também. E a gente vimos o produto de potência de mesma base e a divisão de potência de mesma base. Quando eu estiver realizando produto de potência de mesma base, repete a base e soma o expoente. Quando a gente estiver trabalhando divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. A gente viu isso na aula passada. E, complementando essas propriedades, nós queremos passar mais algumas. Dentre estas que nós iremos passar está a potência de produto. Então, quando eu tenho um produto na minha base, então perceba, a base da minha potência é um produto, ou seja, é uma multiplicação. Como é que eu resolvo nesse caso aqui? Então, nesse caso, para resolver, quando a minha base é um produto, você deve elevar cada fator desse à potência indicada. Ou seja, você vai fazer 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Perfeito. Então, vamos ver aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, é isso que a propriedade me diz. Quando eu tenho um produto de potência, ok, na minha base, eu elevo cada fator do produto de acordo com o expoente indicado. Então, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. E aí é fácil de resolver, né? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E aí ficamos com 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Ok? E 12 vezes 3, 36. Perfeito? Esse é o primeiro jeito de responder esse tipo de potência. Quando eu tenho produto na minha base, eu elevo cada fator ao expoente indicado. Mas perceba que eu posso também resolver de uma forma mais curta. Eu posso primeiro multiplicar a minha base, eu tenho 2 vezes 3. Então, eu posso fazer 2 vezes 3 dá 6. E depois, agora, eu elevo o quadrado. Então, 6 ao quadrado ficou no caso, né? Então, perceba que dá o mesmo resultado, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 6 vezes 6, quanto é? 36. Percebe que não altera? Tanto faz eu elevar cada fator desse aqui ao quadrado ou resolver primeiro o produto e depois elevar ao quadrado. O resultado vai dar o mesmo. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a próxima aqui. 4 vezes 2 ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Duas maneiras, né? A propriedade me diz que eu tenho que elevar cada fator desse ao cubo. Então, eu vou usar a propriedade 4 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Então, no caso, ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza, pessoal? Ou eu posso
pelo caminho mais curto, fazer a multiplicação da minha base. 4 vezes 2 dá 8. E o 8 é levar ao cubo. Então, 8 ao cubo. E aí vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Eu não vou resolver para nós economizarmos tempo, ok? Mas vocês já sabem como é que se resolve a potenciação. 5 vezes 1, produto na minha base. A propriedade, então estou resolvendo dos dois jeitos para vocês perceberem. Tem questões que vai ser mais fácil você desenvolver com a propriedade, e tem questões que vai ser mais fácil você multiplicar primeiro e depois elevar a potência, ok? Então fica a critério de vocês. Eu estou só ilustrando, mostrando e dizendo como é que se aplica a propriedade. Então a propriedade me diz que eu tenho que fazer a potência de cada fator. Então 5 elevado a 6 vezes 1 elevado a 6. Ok? Perfeito? 10 vezes 3 elevado a 5. A propriedade me diz que eu pego 10 e elevo ao 5. E eu pego o 3 e elevo ao 5. Perfeito? Só lembrando, é a mesma coisa de multiplicar primeiro 10 vezes 3, 30. E depois elevar a quinta potência. Vai dar o mesmo resultado. Do mesmo jeito aqui. 5 vezes 1 dá 5. E depois elevar a sexta potência. Ok? Então, é só para mostrar como é que a gente resolve. E aí fica a critério de vocês. Ou multiplicar primeiro a base e depois eleva a potência. Ou eleva cada fator do produto a potência indicada. Perfeito? Muito bem. Essa propriedade nos ajuda bastante na hora de resolver algumas operações, tá? Vamos lá. Segunda propriedade de hoje. Potência de um quociente. Então, perceba que antes era potência de produto. Agora eu tenho aqui uma potência de um quociente, ou seja, de uma divisão. A minha base agora tem uma divisão. Perceba que há uma divisão na minha base. E aí o que é que a propriedade me diz? Olha, quando a base de uma potência ela é uma divisão, você vai elevar cada fator ao expoente. Ou seja, é a mesma coisa. Qual é a diferença? É que eu tenho uma divisão. Ou seja, para eu resolver isso aqui, eu preciso elevar cada fator desse a minha potência e repetir o sinal de divisão. Então, vai ficar 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Perfeito, pessoal? Então, não tem segredo. Isso aqui ficaria como? 2 elevado a 2 é 4 dividido por 3 elevado a 2, que é 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, ficou 4 dividido para 9, ok? Se você quiser fazer a divisão, você faz, se não, deixa em fração, né? Como é que se deixa isso aqui em fração? Fração é 4, tracinho, né? Traço da fração, nonos, ok? Então, você deixa em fração, também vai estar certo. O importante é você entender a propriedade. O que é que a propriedade ela está me dizendo? Quando eu tenho uma divisão de um quociente, quando eu tenho a potência de um quociente, eu elevo cada fator à minha potência, né? O meu expoente, e repete o sinal de divisão. Então, aqui fica 4 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Perfeito? E aí, quanto é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 dividido por 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Que é 8, né? Percebe isso? E agora eu percebo que dá para dividir, né? 64 dividido para 8 dá o próprio 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Perfeito? Então, o resultado dessa minha potência de um quociente é 8. Perfeito? Então, aqui eu quero que vocês façam a mesma coisa. 5 elevado a 6. Propriedade simples. Se eu entender uma, eu entendo a outra. 1 elevado a 6. Então, perfeito? Não vou resolver para não economizar tempo.
10 elevado a 5, só utilizando a propriedade. Perfeito? E dividido por 3 elevado a 5. Eu quero só chamar a atenção de vocês para isso, tá bom? Como é que eu resolvo potência de uma divisão? Da mesma forma, minha base tem uma divisão, eu elevo cada fator à minha potenciação, ok? Tranquilo? Perfeitamente. Pessoal, olha, o que eu falei para produto vale também para o quociente, tá bom? Se eu resolver primeiro a divisão aqui, o resultado também vai ser o mesmo. Perceba, 4 dividido para 2 dá 2. Não é isso? E 2, agora eu elevo ao cubo. Então fica 2 ao cubo. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Que é o resultado que a gente encontrou abrindo a minha potência. Fazendo o que a propriedade me indica. Então, tanto faz eu dividir primeiro e depois elevar a potência, ou elevar cada fator desse a minha potência e depois resolver. Fica a critério, tá bom? Só resolvi da forma que a propriedade nos recomenda, perfeito? E vamos para a terceira propriedade de hoje, potência de potência. Então perceba, a minha base agora ela tem uma potência e eu estou elevando essa base, que já é uma potência, a outra potência. Então isso aqui se chama potência de potência, ok? Então como é que eu resolvo quando isso acontece? Potência de potência. Olha o que a propriedade me diz. Repete a base e multiplica-se os expoentes. Então quem é a nossa base aqui? O 2. Então repete o 2, ok? E multiplica os expoentes, ou seja, os expoentes são quem? O 3 e o 2. Então, eu vou ter que multiplicar aqui 3 vezes, ok? Estou fazendo bem devagarzinho para vocês perceberem, 2. Então, qual é o resultado dessa minha potência? 2, 3 vezes 2, 6. Então, 2 ao cubo elevado ao quadrado, nada mais é do que 2 à sexta. Ok? Para ficar mais simples, né? Então, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 4. Perfeito? Quanto é que vai dar isso? 4. 2 vezes 4, 8. Então, 4 elevado à oitava potência. E assim por diante. 5 à quarta elevado à sexta potência. Então, repete a base, 5, multiplica os expoentes. 4 vezes 6, 24. Perfeito? 10 à sexta elevado à quinta. Repete o 10, que é a base, e multiplica os expoentes. 6 vezes 5, 30. Ok, pessoal? Então, potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Perfeito? E a última propriedade que quero trabalhar na aula de hoje é potência de um expoente negativo. Perceba, eu tenho uma potência onde o meu expoente ele tem o sinalzinho de menos. Ele é negativo, ok? Então, quando isso acontecer, como é que nós vamos resolver essa potência? Olha só, o que a propriedade me diz? Quando o sinal de uma potência for negativo, devemos inverter a base para tornar o expoente positivo. Então, o primeiro passo para a gente resolver uma potência quando o expoente é negativo, o primeiro passo não é resolver a potência. O primeiro passo é inverter a base para esse sinal de menos aqui desaparecer. Perfeito? Então, como assim, professor, inverter a base? Inverter é você colocar de cabeça para baixo. Quem estiver embaixo vai ficar em cima, quem estiver em cima vai ficar embaixo. Perfeito? Todo número inteiro, quando eu tenho aqui, por exemplo, 3, sobre o 3 existe de forma ali implícita o 1, tá?
Eu quero que vocês guardem isso. Por exemplo, embaixo do 4 aqui, de forma implícita, tem o 1. Por que, professor? Tem 1. Porque não vai alterar o valor dessa divisão aqui. Ó. 3 dividido para 1. Quanto é? 3. Então, por isso que não se coloca esse valor aqui de forma explícita, tá bom? Então, eu posso atribuir esse valor, eu posso colocar o 1 aqui embaixo, porque eu sei que essa divisão não vai alterar o valor do número que eu estou trabalhando. 3 dividido para 1 continua sendo 3. 4 dividido para 1 continua sendo 4. 5 dividido para 1 continua sendo 5. 10 dividido para 1 continua sendo 10. Ok? Então, esse valor não é alterado. Deixa eu retornar aqui. Isso. Esse valor não é alterado, tá bom? Eu tenho uma fração com denominador 1. E não vai alterar o valor do número que eu estou trabalhando, porque toda divisão por 1, o resultado é o próprio número. Então, perceba, o primeiro passo, depois que eu visualizo isso, é eu inverter isso aqui. Ou seja, quem está em cima vai ficar embaixo, quem está embaixo vai ficar em cima. Então, em cima vai ficar agora o 1, e embaixo na minha fração vai ficar o 3. Então, o primeiro passo para eu resolver uma potência de expoente negativo é eu inverter a minha potência. Inverti a base. O que eu faço agora? Elevo tudo ao meu expoente, 2. Então, perceba que agora o sinal desapareceu. Estão vendo? Aqui tinha menos 2, agora eu só tenho 2. Por quê? Eu usei a estratégia de inverter a base para eliminar o sinal. Eu eliminei o sinal. Então, agora eu tenho uma fração elevada ao quadrado. Como é que se resolve isso? Da mesma forma. A minha base é uma fração. 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 vezes 1/3. Ok? Então, resolve da mesma maneira. E aí, professor? E agora? Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Ok? Então tá aí. 3 elevado a menos 2. Quanto é que dá a resposta? 1 nono. 1 sobre 9. Perfeito? Vamos resolver agora o segundo exemplo aqui. 4 elevado a menos 3. Primeiro passo é inverter a base, tá? Então, o 1 fica em cima, o 4 fica embaixo. E elevo tudo agora ao cubo, sem o sinal de menos, porque o sinal de menos fez essa brincadeirinha aqui. Eu inverti a base para eliminar o sinal. Agora, resolve da mesma forma. Pega a minha base inteira e repete 3 vezes. Então, 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Perfeito? E aí, pessoal, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma aqui. 5 elevado a menos 4. Inverte a base. Então, o 1 fica em cima, o 5 fica embaixo. Ok? E agora a gente vai fazer o que aí? Colocar o expoente, não é isso? Ficou faltando o expoente. Então, você pega 4 e coloca aqui. Perfeito, vamos lá resolver agora. 1/5 elevado à quarta potência. Então, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, né? Vezes 1/5. Perfeito. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Muito bem. Agora a última para a gente encerrar. 10 elevado a menos 6. Então,
pega, inverte a base, 1 sobre 10, eleva tudo a 6, tá bom? Vou fazer mais direto essa, tá? Eleva tudo a 6, e aí o resultado vai ser 1 vezes 10, 1 vezes 10, 1 vezes 10, 6 vezes, né? Repetido. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes repetindo, né? Dá o número 1 com 6 zeros. É isso? Um macetezinho da potência de base 10. Então, 6 zeros vai ficar aqui. Ok? Que nada mais é do que 1 milhão. Perfeito, pessoal. Então, é dessa maneira que a gente resolve potência de expoente negativo, tá bom? Então, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. Resolvam o exercício para colocar em prática aquilo que estamos trabalhando nas aulas online. Um forte abraço e até a próxima.